Eu me chamo Marisa, eu sou aluna do curso de especialização do ensino de língua portuguesa e suas literaturas e eu vou discorrer sobre o assunto da resenha Inclusão Incluse, que é uma análise bakhtiniana sobre a construção da identidade da pessoa com síndrome de Down. Então, eu vou fazer aqui uma crítica sobre essa resenha, que ao longo dos anos, a pessoa com a síndrome de Down, ela foi tida como deliberadamente uma pessoa incapaz, fazendo com que a pessoa tenha sido segregada e excluída até da sociedade, deixando essa pessoa com a condição de cuidados só sobre sua família, onde as pessoas com a síndrome, elas eram tidas como incapazes, elas tinham nomenclaturas depreciativas, faziam com que essas pessoas elas não pudessem ter um convívio social saudável, jamais poder ir à escola, porque era deliberadamente era subjugadas como pessoas que não aprenderiam, né? Mesmo depois de um certo tempo, quando foi descoberto que era uma síndrome, então que não era doença, que não precisava de cura, apenas de cuidados especiais, ainda assim tratavam como doença, né? E levava algumas pessoas a ter um convívio isolado apenas com a família. E mesmo após a descoberta de se tratar de uma síndrome, de uma condição inerente à pessoa, porque nascia com um cromossomo a mais, ainda assim precisava se desfazer muitos paradigmas, na verdade, mas o mais pesado de todos era que essa pessoa só poderia conviver no seio da família, não poderia sair dali, e até porque assim não lhe deixavam uma via de como se essa pessoa fosse capaz de executar algum tipo de atividade, de alguma tarefa que poderia ser considerada normal, que poderia ser considerada de outras pessoas que não tinham a síndrome. Eram como se essas pessoas não fossem incapazes até de amarrar os seus próprios sapatos, escovar os dentes, trocar de roupa. Então, assim, por longos e longos anos, foi se tratado dessa maneira, e eu acredito que ainda hoje a gente possa encontrar pessoas nessas condições. Mas se foi descoberto, né, como foi descoberto que é uma condição inerente, que é algo que pode ser trabalhado, que é algo que pode ser mudado, então por que esse indivíduo não seja estimulado? Sabemos que há estímulos em que servem de aprendizado. Muitas crianças aprendem pela observação. Então, o estímulo, ele serviria de aprendizado para essa pessoa. E se detectado, como é detectado? Logo na primeira infância, então se prepare acompanhamentos profissionais habilidosos, né, que possam ajudar nesse processo. Bakhtin, ele afirma que nós dependemos do olhar do outro, que nós dependemos da aceitação do outro, que necessitamos que o outro concorde com aquilo que eu esteja fazendo para que eu continue fazendo, ou que eu faça o que o outro pede, fazendo com que se perca a identidade do indivíduo. Logo, não é diferente com as pessoas que possuem a síndrome de Down, principalmente os que vivem enclausurado, onde a família talvez não procure, não que não procure ajuda, mas que tenha
uma mente, uma mentalidade onde acha que aquela pessoa não vai sair daquela condição. Ao sermos comparados com seres dependentes, né, que dependemos dessa aceitação, esse conceito ele reflete na necessidade de sermos intrinsecamente ligados ao outro, menosprezando até a minha habilidade de construir a minha própria identidade, né? Quebrar alguns paradigmas, buscar soluções, é o primeiro passo para a gente desabilitar algumas inabilidades dos portadores de síndrome de Down. E deve ser a primazia para eles, pois nós estamos na era da tecnologia. Muitas coisas hoje a gente se resolve por um clique. Então, assim, por que não ir em busca de inovações, de soluções que quebrem essas fragilidades e esses estigmas, né, impostas sobre uma condição inerente? Né? Isso deve ser um marco para emancipar os portadores da síndrome. Eles têm uma conceituação negativa sobre eles. Mas a gente sabe que se o estímulo ele vier no momento do diagnóstico, que hoje em dia está sendo tão cedo quanto, assim, as mulheres elas hoje descobrem ainda com a criança no ventre que é uma criança portadora de síndrome de Down. Então, assim, se nós temos essa tecnologia a favor para descobrir sobre essa condição, então por que não usá-la em favor de ajudar essas pessoas quando elas nascem? Viver sobre a aceitação do outro é um regresso que a humanidade impõe aos portadores da síndrome de Down.